Aqui o Senhor está repetindo a mensagem do sábado passado. O Senhor está repetindo a mensagem do sábado passado. Ele escolheu para ser passada aqui de novo. Olha só o título da mensagem. Seu Salvador tem chegado trazendo presentes. Então, aqui vocês verem, né? Aqui vocês verem o porquê o Senhor está falando. Está realmente dizendo para nós, eu estou aqui, eu estou trazendo presentes. Eu estou aqui, eu estou trazendo presentes. A igreja do Senhor, a igreja de Deus ao redor do mundo, espera tanto a volta de Deus, quando ele vier no cavalo, etc, etc, etc. Entretanto, mas o que ele fala aqui é muito, muito simples. Eu estou aqui, ou seja, ele já está aqui, não que ele vai vir no cavalo e tudo, etc, 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 mas ele já está aqui. Ele sempre começa a mensagem dele falando para a nossa irmã, eu estou aqui, ele já está aqui, amados. Ele já está dentro de você e ele já conversa dentro de você. Eu acredito que muitos da noiva ao redor do mundo, eu falo noiva porque foi isso que ele falou, a minha voz estará na noiva. E eu ainda vou falar a diferença entre a noiva e a igreja de Deus. A igreja de Deus é o corpo de Deus ao redor do mundo. 2 bilhões de pessoas é a igreja do Senhor. Entretanto, na própria Escritura fala que ele tem escolhido 144 mil. Então, é um número muito, mas muito pequeno que eles chamam de noiva. Eu fiz um estudo completo sobre isso, eu achei que ia falar isso hoje, mas fica de olho, tá? Eu fui nas 5.000 páginas e eu vi muitas coisas que o Senhor tem. O amor que o Senhor tem pela noiva é inacreditável. E o amor não é as ovelhas, tá, amados? Ele fez essa diferença, vocês verem aqui, né? Que é a noiva que vai fazer o colheito das almas. E ele falou claramente através das mensagens dele, a noiva tem uma música que só ela sabe, a noiva tem as chaves do céu que só ela tem. Agora, quando ele brotar, quando ele aparecer, botar nos remanescentes, tem a mensagem dele que fala que a ovelha, ou seja, a igreja dele vai para o céu, tá? A igreja vai para o céu, mas esses que ele tem escolhido para esse propósito especial vai estar aqui na terra. Ele chama essas pessoas de os eleitos, e chama essas pessoas também de a noiva. Mas a igreja dele vai estar protegida já no céu, e ele tem esse amor inacreditável pela noiva. Fica de olho, então, que eu vou fazer essa mensagem. Eu acredito que o senhor talvez até fez isso, né? Que eu achei que eu ia falar hoje, então eu fiz esse estudo, né? De 2 horas para coletar todas essas coisas que ele tem falado da noiva. Acabou que não deu os estudos, mas eu falei, mas por que isso foi feito? De repente é isso que o senhor quer que eu passe, que eu passe a mensagem da coleção do amor que ele tem pela noiva, os projetos que ele tem pela noiva, e isso eu vou fazer. E quase que eu apaguei tudo, mas eu gravei tudo, foi tranquilo. Eu tento aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês, ia ser um resumo, deixa eu ver, acho que é essa aqui, aqui está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mensagens do Senhor. Eu fui pegar isso. Então, aqui está, o seu Salvador tem chegado trazendo presentes. Então, novamente, estamos aqui falando que o Senhor quer que a gente fala. Eu vou passar aqui mais para frente, aqui a nossa irmã, então, a conversa com ele, a sua voz dentro dela. Ela é a noiva do Senhor, claramente falada pelo Senhor, assim como muitos de vocês aí são. Ele vai literalmente falar de dentro de você. Ele já falou em outra mensagem, eu estou falando dentro de você, mas aqueles que eu tenho escolhido, ou seja, a noiva, ele vai falar através da noiva também. Ele falaria, a sua hora ainda não chegou, fique em silêncio, mantenha sua língua controlada, não diga nada, observe tudo, observe os ímpios em seus esquemas, faça anotações. A sua hora chegará em breve, a hora da noiva. Continuando aqui mais para frente, como eu te falei, tem outro vídeo feito aqui do sonho, da mensagem 548. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Aqui ela fala da depressão mundial. Isso aqui é a mensagem da nossa irmã, e que as pessoas estão ficando indiferentes e frias. À medida, já foi falado aqui pelo pastor Jones e a pastora Nilva, que as pessoas ficam nesse clima muito intenso, e a emoção se esfria, e muitos tornam essas emoções para a amargura, e não deve ser, e muitos vão chegar a um ponto de amaldiçoar o Senhor,
Então, a gente tem que colocar, a gente tem que tomar essa decisão que o Senhor é bom, amados. O Senhor é bom, como foi falado aqui na mensagem dos pastores. Ele é bom, você tem que pôr na sua cabeça, ele é bom. Não é porque nós não temos a resposta para todas as coisas que, de repente, ele não é bom. Ele é bom e ele sabe o que é bom para todas as pessoas, todas elas. A gente tem que colocar isso no coração e acreditar nisso, como o pastor tem falado, acreditar nisso que é verdade, né? E se outros vierem falar, mas por que ele é bom e está fazendo essas coisas? Eu falar, eu não sei, mas eu sei que ele é bom, né? É uma decisão que você toma, ou seja, você toma uma decisão que está certa. Eu não entendo porque o ser humano quer entender todas as coisas nisso. Quando ele não entende, ele começa a fazer essas coisas. Toma a decisão de não ser amargo, toma a decisão de não ir contra o seu Deus, porque toma a decisão que ele é bom, e é só ele que é bom, não existe outro. Ele mesmo falou isso, né? Ele mesmo falou isso nas palavras dele, isso. Não há outro bom, só Deus, né? Continuando então aqui com a mensagem 548, deixa eu ver aqui o processo de crescimento, e ela fala claramente, realmente o processo de intimidade que você tem com seu Deus é contínuo. Ele começou, quando a nossa pastora Nilva tem falado, não espera até ele aparecer, vocês podem começar a ter esse sentimento de intimidade com o Senhor agora mesmo, né? Não precisa esperar até o momento dele aparecer, porque aí não é fé mais, né, amados? Quando você passa a ver alguma coisa, não é fé mais, é vista, né? Toma a decisão agora de falar, o Senhor é bom, tudo que ele faz é bom, agora eu não entendo, eu não tenho a resposta de todas as coisas, mas eu sei que ele é bom, e ele é o único que é bom. Assim mesmo, como fala as Escrituras, eu sei que ele é bom, não somente isso, mas ele é o único que é bom, não tem outra coisa, não tem outra pessoa, não tem outro espírito, ele somente é. Então, porque a gente vai ver coisas, eu acho que o Senhor está colocando em meu coração para mostrar realmente para a noiva ao redor do mundo, e também a igreja ao redor do mundo, quando eu falo igreja, é o corpo de Deus, 2 bilhões de pessoas, todo aquele que coloca no coração que Deus é o Deus dele, é a igreja do Senhor. Tá? É a igreja do Senhor, e um dia vai estar morando com o Senhor no céu, porque ele já aceitou o Senhor como sendo o Salvador dele. Tá? Esse é o seu Deus. Então, dessas pessoas, o Senhor escolheu um grupo de noiva, e eu vou falar para os dois, a igreja vai tranquilamente para o céu, não vai passar pela a grande tribulação, mas a noiva vai ficar aqui. Então, eu estou começando aqui, o Senhor tem colocado no meu coração para ensinar, a mostrar assim, essas coisas, né? Aconteceu esse terremoto e vai vir coisas mais, tá, amados? O Senhor tem falado, o que ele tem falado? Eu acho que é nessa aqui, ou foi no 667 que ele falou, não foi nesse não, foi no outro então, e deixa eu ir rápido aqui, deixa eu ver se foi esse aqui, que ele falou que ele está humilhando, ele vai começar o julgamento de humilhar as nações. Não, está aqui não, está deixa eu olhar aqui, eu acredito que é isso que ele falou, se é o 667, logo no finalzinho, assim foi. Então está resolvido, muito em breve eu humilharei as nações. E é claro, eles estão fazendo isso, é você procurar aqui, ele falou que as nações estão sendo humilhadas, aqui está. Você fala, pai, por que o senhor está humilhando as nações? Ele mesmo responde, as nações serão humilhadas porque ninguém está me procurando. Aqui está. Porque ele é bom, porque ele tem criado as almas, porque ele quer que todos se salvem. Ele vai atrás do ímpio. Tem muito o que falar do amor de Deus, tá, amado? Você vê nas Escrituras, eu não conheço nenhum ímpio sequer, você tem que olhar as camadas debaixo disso. Eu tenho até colocado aqui Apocalipse 6,17, o ódio do Senhor, isso, aquilo, outro. Não é o ódio e a raiva humana, não é. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso. Não é. Porque o Senhor ama todos, ele criou a alma, todos ele conhece, cada um que morre aqui, ele tem um propósito para cada pessoa, ele mesmo tem falado aqui. E ele também tem falado ele falou a diferença entre ele e o ser humano é que as emoções não controlam ele. As emoções controlam o ser humano. Muitas vezes nós estamos com raiva, aquela raiva vai me pagar e fica pensando nas consequências, ele vai fazer isso, agora eu vou fazer isso com ele. Não é isso que aconteceu na nossa irmã Arim? O cara entrou na casa dela, quis roubar dela, eu vou fazer ele pagar. Não é isso?
O Senhor não tem isso. Ele trabalha porque Ele é o Deus da justiça, e a pessoa que escolhe o caminho errado, de acordo com ele, você tem que pagar por esse caminho, mas Ele faz esse caminho para salvar a pessoa, no final é o bom para todos. Todos, até o ímpio que se arrepende. E é por isso que Ele falou, Ele está enviando o julgamento, para que aquele ímpio que nunca quis saber dele, venha se arrepender e o Senhor faz tudo, amados. Ele faz tudo, não para os filhos dele, apesar dele fazer também, mas para os que estão doentes, porque ele é um médico, foi essa a razão que ele morreu, não é isso que ele falou na Escritura? Eu morri para eles. Eu morri para os doentes. E ele faz tudo que ele quer para que esses doentes venham a se arrepender, essas pessoas que não conhecem ele venham a se arrepender. E a única maneira, amados, a pessoa chega num momento que a única coisa que eles vão ouvir é se a pessoa cair em dores. Isso acontece com todo mundo, todo ser humano, pastor ou não pastor, seja que você for, chega um momento que você só vai ouvir o Senhor através de dores. Aqui nos Estados Unidos tem um provérbio que fala, é muito interessante, fala, quando o avião está caindo, não existe nenhum ateu. Eles falam isso aqui. Quando o avião está caindo, não existe nenhum ateu no avião. É isso, mais ou menos, a analogia é essa. Não significa que as mortes que vocês vão ver é porque o Senhor é mau. Não é, amados. E eu vou focalizar muito nisso, em preparando os irmãos, tá? Então, aqui o Senhor é bom. Continuando, então, o refinamento de um Deus é um processo. Há esse processo, e esse processo, tá? Não significa, por exemplo, que quando a pessoa morre, e o Senhor tentou 5 minutos antes tentar mudar a vida. Não, amados, é um processo que o Senhor faz ao decorrer de uma vida inteira. Numa vida inteira o Senhor vai trabalhando, tentando virar o coração de toda alma que vive nessa terra. Ele não espera até o último momento, porque Ele é Deus, Ele pode trabalhar. Qual a população da Terra? 6 bilhões? Ele pode trabalhar perfeitamente, tranquilamente, em 6 bilhões de corações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Papai, é muita coisa. Não. Ele trabalha em 6 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, ímpio e não ímpio. É o poder de Deus. Então, essas pessoas que falecem agora, entendeu? As coisas que eu falo para nós, né? Porque nós não temos a resposta. Não, vamos levantar o dedo e fechar a mão e amaldiçoar a Deus. Agora, é perfeitamente falar. Eu não sei o que ele está fazendo, mas eu sei que tudo que ele faz, no final, é bom para todo mundo. Todo mundo, sem exceção, tá? Toda alma que ele pôs a mão dele ali e santificou e criou toda aquela alma. Ele trabalha com toda aquela alma para virar aquela alma para ele. Então, se chega um tempo e tal que essas coisas acontecem, também não sabemos o que vai acontecer, mas é bom para todo mundo. Ele quer todo mundo no céu. É claro, vai ter alguns que não vai querer, mas esse é o seu Deus, tá? Esse é o nosso Deus, dá licença? Continuando aqui, então, o senhor fala... O senhor está falando, ela está falando mais aqui da família dela, vou seguir mais em frente. O senhor aqui fala, então, Erim, eu tenho te formado no ventre de tua mãe, olha só, acabei de falar isso, né? Eu tenho te guardado e te pesado para um tempo todo isso. Agora, esse aqui é diferente, amados, no sentido de que ela é noiva. Esse grupo de pessoas que eu tenho falado para você, ele não fez isso com a igreja. Quando você fala igreja, às vezes a gente pensa, a minha igreja de 20 pessoas, né? Não, a igreja do Senhor é todos aqueles que têm acreditado no Senhor, mas são bilhões de pessoas. Desse grupo de pessoas, ele tem eleitos. Na igreja, chama de, na palavra dele, fala 144 mil. A nossa irmã aqui foi um dos 144 mil, já falado para eles extensivamente. Eu tenho isso também nas lições que ele tem falado. Ela é um desses 144 mil. Aliás, ela desses líderes, desses remanescentes, desses escolhidos, ela é um líder. Ele falou que a água branca, a água viva vai ser derramada nela, e nela vai ser derramada os outros. Ela já viu 12 barcos, cada barco com 12 mil cada um. Então, tem 12 pessoas igual a nossa irmã Erim.
em 12 barcos, 12 mil, os 12 vezes 12 é 144 mil. Continuando aqui, então, a gente fazer mais sobre isso. Mas há esse grupo de eleitos, tá, amados? É que eu quero passar isso para vocês, tá? O Senhor fala, todas as minhas promessas são verdadeiras, eu não vou te abandonar para o túmulo, tão certo quando o sol nasce no leste e se põe no oeste, eu vou fazer tudo que eu tenho falado. Porém, tudo o que eu tenho falado certamente vai passar. O Senhor continua, você então me pergunta o que significa tempo determinado e qual é a época certa? Olha só porque o Senhor quer que fale isso de novo, porque essa é a nossa época, amados. Venham, essas são perguntas muito boas. O tempo determinado significa que é o período dado a um bloco de eventos ordenados por Deus. Você viu o relógio, o calendário de Deus, não é um simples relógio de sol, o relógio que nós usamos, né? É complexo, o tempo determinado é declarado e definido por Deus bem no início, antes de tudo, amado. Foi tudo selecionado pelo Senhor. O Senhor continua, esses tempos determinados e são ordenados por Deus desde o início. Isso significa que eles não são um tempo determinado pelo homem, mas apenas por Deus. Deus e Deus somente é bom. E ele fala, entendeu? O homem não é o determinante do tempo de Deus. Deus é somente Deus e o guardião dos tempos e estações. É ele e ele somente. Embora o homem tente manipular os tempos determinados de Deus usando confusão, isso não significa que o homem os controla. Ele não os controla. Você, então, diz o Senhor, me ouve usar o termo na época certa e fica triste, especialmente agora que o inverno tem chegado. Isso aqui foi 20, 21, 12, 24. Bem, você não precisa ficar triste, pois Deus faz grandes coisas de maneiras diferentes do esperado. Em vez de ver as coisas em termos de épocas de crescimento, olhe para a estação do Espírito de Deus. O Senhor continua mais falando sobre isso. A boa notícia é que agora você está na estação determinada, amado. Nós estamos na estação determinada. Isso não significa um dia ou 2 dias, é um tempo determinado por Deus. Nós estamos nele. Vocês já viram o terremoto, né? Continuando, no entanto, quando você olha mais de perto o termo que acabou de usar, o termo boa, eu digo sim, e não a isso. Ele explica, não porque é frio, escuro, exatamente como está escrito, como eu deveria ser durante esses tempos. Sim, porque, interessante que ele falou exatamente como está escrito e como deveria ser frio e escuro durante esse tempo, e realmente está, né, Marta? Cada vez mais escuro. Cada vez mais as pessoas vão acusar a Deus pelas coisas que estão acontecendo, ó. Você pode sentir isso, ó. Olha só, o Espírito Santo roendo na noiva. Isso é um momento de grande preparação, já que a grande separação tem agora terminado. Então eu digo sim a essa temporada como sendo a temporada de acontecimentos. A temporada que as coisas vão acontecer. A jornada e os problemas da sua vida não foram em vão, olha só. É o que eu falei, ele trabalha com todos, e especialmente a noiva, porque ele tem propósito para a noiva. Você não sofreu provações de muitos tipos sem nenhum propósito sobre o céu. Em vez disso, a sua jornada tem te preparado para o que está por vir. Este será um tempo e tempos como nenhum outro, ou seja, 3 anos. Os remanescentes vão trabalhar, não é a terceira ou quarta vez que ele fala isso aqui, os remanescentes vão trabalhar nessa terra por 3 anos, o Senhor fazendo a obra dentro de você. Foi predito que uma virgem conceberia um filho por meio do Espírito Santo e que esse filho seria o Messias. Deus conosco, olha só o que o Senhor tem a falar. A diferença entre você e os apóstolos são quais? A diferença entre você e todos os santos que nasceram antes de Jesus é o que, amados? É muito simples, né? Não é Deus conosco, olha só o que ele fala, isso seria Deus caminhando conosco, ou seja, Emmanuel. No entanto, os tempos em que você, amado, agora vive, em que você está atualmente, são diferentes. Olha só o que ele fala. Em vez de Deus conosco, ou seja, Emmanuel, ele fala o quê? Vai ser Deus dentro de nós. E ele tem falado claramente no estudo que eu vou fazer sobre a noiva. Ele está dentro da noiva. Dentro da noiva, nesse exato momento, ele está dentro da noiva. Ele não brotou ainda, ou não fez você transformado, mas ele está dentro de você.
O Espírito Santo não será mais um mensageiro para você como uma fonte de comunicação. Em vez disso, ele será a minha voz dentro de você. A voz dele um dia vai conversar com você, amados. No momento em que você fizer uma pergunta, eu responderei, diz o Senhor. Isso ocorre porque seremos o quê? Um. Essa é a diferença entre você e os apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré nunca viveu dentro dos apóstolos, nunca. Hoje, nessa época de hoje, e ele não falou quando que ele começou a fazer isso, mas ele vive dentro de você. Continuando, ele fala, embora isso tenha ocorrido com você, isso ocorrerá em que? Em breve com os outros dos quais eu tenho chamado para este tempo. Eu acredito, de acordo com isso e os outros estudos, isso está acontecendo com a noiva. A igreja do Senhor, ele chama de ovelha do Senhor, vai tudo para o céu. Na grande tribulação, mas a noiva vai ficar aqui. E tem um estudo sobre isso, eu vou falar claramente pelo Senhor falando isso. Aqui ele já falou que o trabalho da nossa irmã vai ser o quê? Tempo e tempos, 3 anos. Né? Continuando, aqui o Senhor fala, bom, então somos um, que ela fala, eu amo o Senhor com todo o coração, e ela fala, muito bem, então somos um. Agora você está tentando navegar na história, é difícil fazer isso quando os registros são poucos. Em vez disso, confie em mim, amado, confie no Senhor, que Ele é bom, mesmo você não entendendo o que acaba de acontecer. Confia que no final, para aquela pessoa, para aquela família, para aquela nação, há sempre bom atrás de tudo que Ele fez. Sempre, amados. Sempre. Continua, ele fala, confie em mim com tudo isso, porque eu sou o guardião de registro, diz o Senhor. Provas estão sendo desenterradas diariamente na minha história, em apoio à minha palavra. Então, aqui ele está, para aqueles que têm dúvida, que ele não é o Deus da Bíblia. Ele não só é o Deus, isso aqui não é a 10ª vez que eu falo que ele fala isso, apoio à minha palavra, Bíblia. Ele nunca vai contra a palavra dele, já falado aqui dezenas de vezes por ele mesmo. Houve dúvida, né? Houve dúvida para os novos, então, que houve dúvida. Ah, não, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Teve já pessoas que ficam nesse barco anos, e talvez alguns até saíram. Ele está falando que é a palavra dele. O Senhor continua, mesmo assim, são poucos os que reúnem todas as peças. Olha aqui. Há muito poucos que pensam, que sabem que esse Deus aqui é o Deus da Bíblia que consegue juntar esse quebra-cabeça. São poucos que conseguem fazer isso. Mas a semente está sendo jogada. E ela vai brotar. Continuando, o Senhor fala, como tal, continuarei sendo um mistério até não ser mais. Ou seja, quando ele aparecer, né? Aí ele não pode ser um mistério mais. Você está vendo ele? Ele vai continuar sendo um mistério para as pessoas que duvidam, as pessoas que não acreditam. É um mistério para eles. Mas vai chegar um momento que não vai ser mais, porque o Senhor vai aparecer e falar com eles. É aquele Deus, era eu mesmo. Ah, perdão, pai. Vai chorar, vai ter arrependimento, e o Senhor vai perdoar eles. Porque ele é bom. Continuando aqui, está escrito, ele fala, não se preocupe, pois eu tenho um grande plano. Agora o inimigo está exigindo muitas coisas nesse momento, quer fechar as igrejas dele ao redor do mundo. Que eu te falei, a igreja, o corpo dele ao redor do mundo, bilhões de igrejas, eu acho, não sei, né? Milhões, 50 mil denominações, há muitas igrejas do Senhor. O silenciamento de meus coros, a cobertura dos narizes e bocas do meu povo, quer dizer, silenciar o povo de Deus. E ele está fazendo isso, e você deve notar, eu estava pensando assim, né, quando o senhor tiver aí a reunir pessoas, ele usar a internet, ele não precisa disso, né? Ele usar aí a mídia, usar essas coisas. Como é que o senhor vai fazer? Ele vai se esconder atrás de uma imagem? Ou será que o senhor vai aparecer? Né? Às vezes a gente esconde atrás de uma imagem, é por causa de a gente fica tímido, etc, etc, etc. Né? Seja o que for, aqui está, o inimigo está trabalhando no povo de Deus para silenciar o povo de Deus de um jeito ou de outro, seja através de intimidade, seja através de acanhamento, seja o que for. Eu não falo que eu estou acanhado, eu não apareço que eu estou acanhado, etc, etc, etc. O inimigo faz isso tudo para calar a boca dos filhos de Deus, porque da boca dos filhos de Deus
sai a maior arma que existe no universo, que é o próprio Deus. O inimigo não quer isso. Nossa, o tempo já acabou, deixa eu continuar aqui. A declaração de que ar puro é veneno e que veneno é ar puro, o envio de medo através das doenças, no desejo de destruir famílias, dividir famílias, eu sei que ele está trabalhando na minha, causar divisão e despedaçar esperanças. A pressão que muitos agora dirão, eu queria que fosse à noite, de manhã, eu queria que fosse de manhã, quer dizer, está acabando a esperança de todo mundo, né? Ele quer causar pavor nos corações. O inimigo, diz o Senhor, tem grande prazer quando um homem confiante, né? Aquele homem confiante treme de medo. Continuando a criação de um salvador líquido, você sabe o que é o VC? Para mantê-la seguro, quer dizer, você não confia mais no Senhor, você confia no VC. O inimigo sempre pede mais e mais, o inimigo exige cada vez mais de você para desgastá-la por dentro. Eu estava conversando com uma irmã hoje, ela estava totalmente desgastada, assim como também eu fico totalmente desgastado, assim como muito também. É o que o inimigo faz. Desgasta você mesmo. Continuando, o Senhor fala, no entanto, você deve se lembrar que nenhum poder do inferno e nem esquema do homem jamais poderá tirar você de mim. Continuando, eu acho que eu já vou ler, o tempo acabou, eu nem vi. Eu vou ler as mensagens do Senhor, porque ele falou para repetir aqui, eu vou ler. Não, nunca, agora o Senhor fala, fique parado e observa eles cometerem erros, ele está falando dos ímpios, eles vão cometer erros em desespero quando começarem a ver e entender o termo que Deus usaria para essa época determinada. Os políticos aqui, né, estão cometendo muito erro, até o presidente. Aqui o Senhor fala, eles então tremerão e declararão que o grande momento da morte e das trevas tem chegado. A desgraça e a escuridão se tornarão a sua mensagem de esperança. O seu manto vai ser o medo. Continuando, quando aqueles que se voltam para mim, o meu manto é de esperança. O meu espírito está dentro de você. Nós estamos no momento determinado, no tempo. A gente devia ter falado isso aqui, né? Uma das coisas para fazer você voltar a Deus é que Ele é bom e que Ele vai te dar esperança, né? Isso dá um motivo para a pessoa ir atrás do Senhor, ter essa esperança, né? Não, eu não vou morrer, eu vou atrás do Senhor. Eu confio que Ele tem coisas boas para mim, porque isso é verdade. Sim, Erim, nós estamos na temporada de acontecimentos, eu vou levantar um exército diferente de qualquer outro que o mundo jamais tem visto. Esse exército é a noiva do Senhor, os selecionados da igreja do Senhor. Continuando, ele fala, a minha glória estará sobre você totalmente, uma remanescente, uma noiva. Você realizará ações impressionantes, nenhuma arma terá sucesso contra você, nenhum poder do inferno prevalecerá contra você. Ele está conversando com a noiva. O tempo está bem perto de chegar quando o inimigo se retirará e se esconder. Erim, eles não exigirão mais até que o seu tempo e o tempo estejam completos, ou seja, quando você, amados, escolhidos pelo Senhor, trabalhar por 3 anos, eles não vão te perturbar. Até o momento que eles forem, o tempo do Senhor acabar, e eles também forem para o céu. Ele continua, enquanto eu tenho estado quieto, eu vou agora brotar no meu povo. Ele vai brotar no meu povo, no remanescente dele. Continua, ele fala, para aqueles que eu tenho instruído enquanto dormiam e dado visões enquanto estavam acordados, eles agora saberão que não estavam malucos ou loucos. Né? Tem a pastora Nil, o pastor John, que tem muita visão, muitas coisas, etc, etc. Pastores, vocês não estão loucos? Continuando aqui falado, eles não vão mais perguntar, Senhor, é você? Eles estarão no meu exército e vão entender que tudo isso é verdade. Continuando, ele fala, quanto a você, nesse último ano, eu tenho preparado sua casa para a minha grande revelação. Este será um reavivamento, ou avivamento de proporções globais da minha esperada glória, tudo é para a glória do Senhor. Ache isso de grande medida, em todos vocês. O Senhor continua terminando. Um grande presente virá mais uma vez ao mundo, mas de uma forma diferente. Esse grande presente, é claro, é diferente, mas é Ele novamente, tá? Ele novamente. Não é nenhum de nós levantando a pessoa da morte. Esse é o grande presente, porque há um só presente que é bom, e é o próprio Jesus, o próprio Deus, e não há outro. E é por isso que ele está vindo de forma diferente, porque ele vai vir
dentro de você. Aliás, ele já está dentro de você. Ele não brotou ainda, mas ele falou que ele está prestes a brotar. Continuando o seu fala, terminando, esta forma diferente vai ser a minha noiva. Olha só, nem sabia que ele ia falar isso. Ele confirmou, eu acabei de falar. Essa forma diferente vai ser a minha noiva, mas agora mais poderosa do que mesmo os filhos de Jacó. Alegre-se, noiva, alegre-se. Eu tenho preparado você toda a minha vida para agora que é o tempo determinado. Alegrem-se, noiva. Alegrem-se. O seu tempo chegou. Assim diz o Senhor. Terminando o seu fala, você está na temporada de acontecimentos, nós já estamos começando a ver o seu Salvador tem chegado, trazendo presentes. Noiva, acredite, o Senhor tem chegado, trazido presentes para você. Isso, é claro, são unção do Senhor para você fazer essa obra que Ele tem para você, para a glória e a glória dEle somente. A noiva, a ovelha do Senhor, a grande, o corpo grande do Senhor vai embora para o céu e o seu trabalho dele dentro de você vai começar por 3 anos. Fiquem na paz, no amor de nosso Deus. Nossa, como passou o tempo.